medicamentos. Então, para um cidadão normal, caso meu, seguramente eu não sinto confiante de escolher um alimento no supermercado, porque a gente nunca sabe que tipo de ativos foi introduzidos. E, portanto, a composição ou adição direta nos alimentos podem afetar a saúde e podem provocar efeitos prejudiciais à saúde humana. E, muitas vezes, estes prejuízos ocorrem de uma forma imperceptível e gradual após um período latente. E, segundo a legislação vigente, a exigência da indemnização por parte do consumidor está atrelada à prova do dano. Quando um profissional produz ou vende bens que não satisfazem as exigências para a proteção da segurança pessoal e patrimonial, departamentos administrativos, por sua vez, podem castigá-lo, confiscando rendimentos ilegais, impondo uma multa. Na nossa opinião, a revisão desta lei no futuro deve possibilitar ao consumidor ter direito à indemnização para com produtos nocivos e perigosos e aqueles em desacordo com as normas regulamentares. A respeito da atribuição ou imputação da responsabilidade civil por danos, existe ambiguidade e deficiência na Lei da Proteção do Consumidor. O primeiro parágrafo do artigo 35 desta lei dispõe que os consumidores cujos direitos e interesses são infringidos na compra ou usando bens podem exigir compensação dos vendedores interessados. Trata-se de uma responsabilidade em consequência da relação contratual entre consumidor e operador empresarial. E o parágrafo seguinte do mesmo artigo prevê que o consumidor ou outras vítimas que sofrem danos pessoais ou patrimoniais resultantes de bens defeituosos podem exigir compensações dos vendedores ou dos fabricantes. Aqui, a mesma lei faculta ao consumidor o direito de escolher entre a responsabilidade contratual e a responsabilidade extracontratual pelos delitos civis. No entanto, ela não consagra explicitamente o princípio da responsabilidade objetiva do produtor. O legislador chinês usou outro termo, responsabilidade legal, da qualidade dos produtos, na lei sobre qualidade dos produtos, o que implica a responsabilidade civil, administrativa e penal pelo facto do produto sendo diferente da responsabilidade objetiva do produtor. Quando a responsabilidade do fornecedor de serviços, sabemos que a lei sobre a qualidade dos produtos já não é uma lei aplicável, porque o seu âmbito de aplicação se limite a bens processados ou fabricados à venda. A lei sobre proteção do consumidor reconhece que os consumidores cujos direitos são infringidos em serviços receptores podem exigir a indemnização do fornecedor dos serviços, outra vez a imputação da responsabilidade civil pelo facto do serviço foi omissa. Tendo em conta a tendência mundial, acreditamos que podem haver duas opções. A primeira opção foi fornecida pelo Código do Consumidor, Defesa do Consumidor do Brasil, a responsabilidade objetiva que visa reforçar a proteção do consumidor, ou seja, o fornecedor de serviço responde independentemente da existência da culpa pela reparação dos danos causados. E uma outra alternativa pretende tomar conta simultaneamente os interesses do consumidor e do fornecedor, é a presunção da culpa. Por um lado, o consumidor tem o direito à indemnização. Por outro lado, se o fornecedor consegue provar que não tinha culpa, a sua responsabilidade pode ser atenuada ou mesmo dispensa. Se bem que a lei chinesa inclui a indemnização punitiva para atos fraudulentos nas relações de consumo, questionamos
questionamos os efeitos deste mecanismo, porque a lei disse operadores empresariais que praticam atividades fraudulentas no fornecimento de bens e serviços devem, na medida dos consumidores, aumentar as indemnizações para os danos sofridos, e a quantia aumentada das indemnizações será uma vez as despesas que os consumidores pagaram pelos bens ou serviços recebidos. Na verdade, este tipo de indemnização punitiva, às vezes, pode ser muito desfavorável para a proteção dos interesses do consumidor, porque a dupla quantia dos custos de bens ou serviços pode ser menor que o valor dos danos sofridos. Sabemos que muitos bens chineses eram tão parados, mas podem causar grandes prejuízos. Então, julgamos que, para assegurar o desejado efeito da indemnização punitiva, o legislador deve considerar os danos reais ao invés das despesas dos bens e serviços. E, por fim, o terceiro problema é sobre acesso de justiça e procedimentos judiciais para a facilitação da defesa do consumidor em juízo. No direito chinês, há 5 tipos de formas para resolver os conflitos. Primeira forma é conciliação, segunda forma é mediação por uma associação dos consumidores, e a terceira forma é a apresentação de uma queixa junto aos departamentos administrativos. Estas três primeiras formas não têm a força executória, especialmente no caso da mediação. As partes podem arrepender-se a qualquer momento e eles não são obrigados a aceitar o acordo, o consenso de mediação. E a quarta forma é a arbitragem e a quinta forma é a ação judicial. Só que para estas duas últimas formalidades não existe um mecanismo especificado a favor da facilitação do consumidor. No que refere à arbitragem, os consumidores chineses terão de suportar as despesas e observar o procedimento e o prazo normal de arbitragem. No que concerne à ação civil, para uma ação seja proposta, o autor deve ter o interesse direto na causa. Isto é, o autor deve ser aquele consumidor que sofreu diretamente do dano. No mercado de consumo, as vítimas, que não são apenas os consumidores, mas também a toda a sociedade. No entanto, a lei chinesa, infelizmente, não conferiu a legitimidade para as procuradorias populares, Ministério Público, institutos públicos e associações dos consumidores em juízo de interesses públicos. E assim, o consumidor da China está sofrendo muito. Qualquer consumidor vai ter o seu passo depois de ver uma crise, uma série de dificuldades, nomeadamente a causa é pequena e o custo judicial é muito grande, o prazo é longo e a indemnização muitas vezes é insuficiente. Tudo isso foi gravado pelo pensamento tradicional da cultura chinesa, segundo o qual os litígios devem resolver-se fora dos tribunais oficiais. Mas acreditamos a adequada produção legislativa não só dá poderes do Estado, no sentido de reforçar a regulação e estipular direitos e deveres jurídicos, mas também habilita cidadãos ferramentas e garantias escritas para proteger seus interesses fundamentais e legítimos. E, finalmente, para concluir a minha apresentação, os chineses costumam dizer o seguinte: pedras dos outros montes podem servir como jade. A nosso ver, todos os inconvenientes e deficiências mencionados sobre o sistema legal do consumidor e a própria lei da proteção do consumidor da China
podem ser melhorados através do uso como modelo do Código de Defesa do Consumidor do Brasil. Não é preciso para nós repetir as vantagens da codificação da legislação avulsa. O que mais importante é que o Código da Defesa do Consumidor do Brasil serve o modelo da efetiva proteção do consumidor para o legislador chinês e faz-nos entender de que a finalidade do direito é a realizar a justiça social. E no mercado de consumo, o direito pode ser o caminho para conjugar soluções moralmente justificadas e economicamente eficientes. Muito obrigada pela sua atenção, pela vossa atenção. Agradeço a palestra da doutora Peidan e passo agora a palavra à doutora Marilena Lazzarini, que falará sobre o tema a efetivação dos direitos, Política Nacional de Defesa do Consumidor. A doutora Marilena Lazzarini é membro do Conselho Diretor do IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, ex-presidente e atual membro do Conselho Executivo da Consumo Internacional, fundadora e membro do Fórum Nacional das Entidades Civis de Defesa do Consumidor e membro do Conselho Consultivo e Fiscal do Instituto, agora em defesa do eleitor e da democracia desde julho de 2002. Com a palavra, a doutora Marilena Lazzarini. Bom dia a todos e a todas. Queria cumprimentar o presidente da nossa mesa, doutor Winston, parceiro do IDEC pela OAB, doutora Vei, doutor Ricardo Morishita, a quem muito admiramos, sei que todos nós. Parabenizar também o Brasilcom, não apenas por este congresso, mas pelos avanços que, ao longo desses 20 anos, ele permitiu que acontecessem. Acho que fazendo essa volta, os 20 anos, todos certamente se deram conta da importância desta instituição. Para os avanços, cumprimentar o presidente atual, doutor Leonardo, mas também todos os ex-presidentes, na figura da professora Cláudia, que também nos brinda nessa oportunidade com esse brilhante anteprojeto para tratar da questão do superendividado, do consumidor superendividado, que é uma questão que está aí, né, e precisa realmente ser tratada. E também pelo tema que o Congresso se propõe a discutir, que é debater a garantia desses avanços e a sustentabilidade, né? E eu também quero fazer uma declaração, dizer, não vou fazer uma exposição de cunho científico, eu sou engenheira agrônoma, não sei se isso foi colocado no meu currículo, não sou da área do direito, sou uma militante, né? Faço advocacy, que é uma palavra que não existe, né, no português, como outros profissionais de outras áreas no IDEC, uma militante, então eu também tenho esse viés, né, de militante, então vocês vão dar os devidos descontos ao longo da minha apresentação. E, quer dizer, a minha proposta é discutir não a questão do direito, mas olhar para esses 20 anos sobre a implementação desses direitos, e vou pôr o foco, eu sei que toda a discussão aqui, naturalmente, ela está focada no judiciário, na implementação do código, e todos os avanços que certamente aconteceram, mas eu vou olhar um pouco para o espaço da administração pública, né? da implementação das políticas. Aqui eu tenho que manejar essa maquininha, só que eu acho que ela não está funcionando. Foi lá. Bom, eu não vou perder o tempo aqui para apresentar o IDEC, mas eu pus em vermelho o site do IDEC, que, para quem não conhece, tem a oportunidade de conhecer, e convido a que se associem e apoiem a nossa luta. Também só vou tratar de mostrar
Não estou conseguindo... agora foi. Eu queria mostrar uma coisa só sobre o IDEC. O IDEC, hoje já foi falado aqui sobre o Ministério Público e como, quer dizer, os ministérios públicos atuam com foco na tutela coletiva, né? Um pouco diferente dos PROCONs, que atuam naquele dia a dia, no cotidiano das reclamações do consumidor. E é muito interessante essa complementariedade que existe entre as várias instituições que compõem o sistema. O IDEC, quando foi criado... Para frente. Focar onde? Tá. Tá. Eu só estou querendo... conseguir. Bom, enfim, o IDEC foi criado também para atuar nas questões coletivas. E nós temos foco muito grande em políticas públicas. Então, a nossa área de atuação, ela não está apenas voltada para o Código de Defesa do Consumidor e a implementação do Código, mas nós estamos olhando para outras políticas públicas que dialogam ou deveriam dialogar com o Código. Então, nós acompanhamos temas como água e saneamento, enfim, a qualidade de alimentos, bancos, serviços financeiros, e várias causas, né? Então, a gente não trabalha apenas com o Código de Defesa do Consumidor, mas o nosso exercício tem que ser um pouco mais amplo, né, para lidar com essas questões. E eu vou aqui, então, como eu já disse, questionar um pouco se nós conseguimos a efetivação dos direitos que foram reconhecidos pelo Código há 20 anos atrás, trabalhando com pequenos exemplos, lógico que vai ficar muito restrito, mas se houve avanços, se temos problemas, né? Porque nós temos que pensar nos próximos 20 anos. E, quando a gente vai olhar para o futuro, nós não podemos olhar só, pensar nas vitórias, mas temos que realmente fazer um diagnóstico das dificuldades e dos problemas, né? Sempre aquele momento que tem a comemoração, mas temos que olhar para frente. Para olhar para frente, nós precisamos ver o que falta. E também... deixa eu só, ele está na minha... Eu acho que olhar para a fotografia que o SINDEC nos traz hoje, das reclamações do Brasil todo, essa fotografia é muito rica, todos os profissionais que militam, né, de um lado ou do outro, precisam prestar atenção nessas demandas do consumidor. A gente vai fazer um flash nisso, e vamos discutir um pouco as causas, né, o que está causando os problemas que eu vejo. Isso é uma visão pessoal e algumas propostas. Opa! Eu tenho um problema com tecnologia moderna, isso acho que já faz parte da minha idade aqui. Bom, então, a pergunta: ocorreram avanços? Certamente, acho que todos temos aqui uma visão unânime em relação a isso. Os direitos do consumidor foram efetivados? Foram, mas, né, nós temos um mas sempre aí no caminho da implementação desses direitos. Eu continuo com a minha... Pronto, lá. Então, eu acho que os antecedentes que nós tivemos há 20 anos atrás, tanto o processo de construção do Código, foi um processo muito aberto, com envolvimento, né, dos vários segmentos, foi inicialmente conduzido por algo que nós não temos mais, que foi o Conselho Nacional de Defesa do Consumidor, o Conselho que criou essa comissão de juristas, do Conselho faziam parte os PROCONs, quer dizer, nós tivemos um ambiente muito favorável naquele momento para, enfim, conseguir uma legislação de alta qualidade e com aceitação pública, apesar das resistências naturais, mas, quer dizer, houve participação, tanto antes do Código ser apresentado no Congresso Nacional, como depois. Durante a discussão no Congresso, enfim, houve um clima muito intenso, matérias nos jornais, enfim, a coisa ferveu, né? A população, a sociedade se envolveu nessa discussão. E ele é um sistema completo, enfim, acabado, eu não preciso entrar aqui em todos os aspectos, acho que todos conhecem melhor do que eu isso.
E também nós já tínhamos, naquela época, alguns PROCONs atuando, ministérios públicos atuando em São Paulo mesmo. Eu fui diretora do PROCON de São Paulo de 83 a 86, e naquela época nós fizemos o primeiro convênio com o Ministério Público de São Paulo. O doutor Filomeno veio ficar conosco no PROCON, então foi, quer dizer, já havia uma construção de trabalho concreto, né, que fez com que o Código realmente ele traduzisse os anseios, né, do consumidor brasileiro. E houve muito empenho do próprio consumidor, que foi a luta dos juristas, organismos públicos, ministérios públicos, PROCONs, as associações, as defensorias, enfim. A imprensa ajudou muito, né? Então, todos esses atores, e o Poder Judiciário, que eu não estou conseguindo entrar aqui, teve um papel também muito importante. Acho que esse congresso todo está tratando dessas questões, e muitas vitórias foram conseguidas no âmbito do Poder Judiciário, né? A gente vê a questão dos planos de saúde, quantas e quantas, né, vitórias do consumidor não consegue, mesmo nos PROCONs, e é no Judiciário que ele vai resolver a questão das cláusulas abusivas, que muitos avanços aconteceram, e tantas outras vitórias. Consegui. E eu vou fazer um exercício muito rápido aqui, separando alguns direitos, para mostrar, na minha opinião pessoal, onde nós avançamos mais e aonde ainda nós precisamos avançar, porque ficamos estacionados quase que no marco zero. Se eu conseguir movimentar aqui. Aqui eu coloquei 3 direitos, não sei se está dando para ler, mas o primeiro é a proteção da vida, que é o primeiro mesmo na ordem dos direitos do Código. E até o IDEC conseguiu muitas vitórias nessa. Pelo fato de trabalhar no âmbito coletivo, nós tivemos muitos casos que foram paradigmáticos. Um deles, que eu vou mencionar, porque eu sei que o meu tempo é pequeno, nós conseguimos, entre 95 e 97, se não me engano, a proibição de 132 antibióticos que eram associados a outras drogas que, pelos especialistas, foram consideradas associações irracionais. Quer dizer, é algo que nunca um consumidor vai reclamar em nenhum PROCON do Brasil, do mundo, né? Eu comprei um produto que é uma associação irracional. Mas são produtos que podem trazer realmente danos à saúde, e que, pelo fato do IDEC atuar junto à comissão do Ministério da Saúde, que trabalhava nisso, enfim, a gente pôde chegar nessa questão e tirar. Lógico, depois de muita luta, muitos processos da indústria farmacêutica contra o IDEC, por causa disso, mas nós conseguimos tirar esses produtos do mercado. O Ministério da Saúde agiu, depois de bastante briga, né? E muitos outros casos como esse. Nós temos um livro dos 20 anos que conta vários deles. E nós temos 2 casos recentes de colegas do sistema, né? Um que foi o recall do Toyota, né, Corolla, que começou em Minas Gerais, que foi também uma briga que o PROCON de Minas assumiu, e depois passou para o âmbito nacional, né, o DPDC agora está levando também isso, e o Fiat Estilo, que foi resultado de um trabalho árduo. Eu fiz parte, agora é outra pessoa do IDEC, do GEPAC, que é esse grupo que foi criado pelo DPDC, que conseguiu uma vitória importante, quer dizer, uma construção, um experimento, eu diria, para que se chegue a uma regra para melhorar a portaria do recall. Nós temos ainda um trabalho a ser feito aí para chegar num regulamento que trate dessa matéria. Aí, mas nós temos o MAS, né? O MAS, eu já mencionei, os consumidores não reclamam, em geral, desse problema que é tratado por esse direito, né? Se a gente olhar as reclamações do PROCON, muitas poucas vão estar mostrando questões como essa, né? Então, acaba que, pelo sistema ser composto, né, e atuar muito com foco nas reclamações, algumas questões importantes que podem estar trazendo dano ao consumidor ficam sem tratamento. O segundo direito que eu separei aqui foi a informação. O direito à informação tem muitos avanços. Eu lembro que, em 83, quando eu era diretora do PROCON, uma das lutas grandes do PROCON São Paulo era pelo prazo de validade dos alimentos perecíveis.
nem a data de fabricação era colocada de forma clara no rótulo, era em código. Então, quer dizer, o consumidor comprava alimentos no escuro, alimentos perecíveis, e todos os outros. Hoje, a gente, enfim, está acostumado a ver essa informação não só para alimentos, para todos os produtos, inclusive os transgênicos, né? Nós temos os alimentos transgênicos, e o Brasil é uma exceção, porque isso, na Europa, é um dever das empresas, mas nos Estados Unidos não, e na maior parte dos países do mundo não. Então, o consumidor brasileiro, em relação ao direito à informação, ele realmente tem uma condição até privilegiada, mas ainda falta muito. Também temos o mas aqui. Eu, quando pego qualquer manual de produto eletrônico, é uma saga a gente conseguir entender aqueles... Isso é direito à informação. Esses manuais são horríveis, e esse é apenas um exemplo. E o decreto editado pelo presidente Lula, no final de 2008, para mim, é o maior exemplo do quanto nós precisamos melhorar esse direito. Nós precisamos ter o presidente da República fazendo um decreto para obrigar as empresas a atenderem bem os seus clientes, né? Nos saques, no serviço de atendimento. Isso é um absurdo, porque esse é o primeiro interesse da empresa, atender bem o seu cliente, né? Então, para mim, esse decreto foi um marco. Eu comecei a olhar a questão do consumidor a partir desse momento de uma outra maneira. Eu falei, não, temos problemas sérios. Aqui, para mim, é um divisor de água. O decreto é importante, maravilhoso que tenha sido editado, mas é um absurdo que o país tenha chegado a esse ponto. Então, essa é uma questão que nós temos que pensar. E depois, um outro direito, que é a efetiva prevenção e reparação de danos, né? A gente hoje compra um produto no supermercado, é fácil trocar. Eu, pelo menos, não sei se é no Brasil inteiro essa a realidade, mas em São Paulo, sim. Mas, quando eu compro um carro com problema, se for um carro com defeito, quer dizer, esse direito ele é inversamente proporcional ao valor do bem. Conforme o produto vai ficando mais caro, essa troca se torna mais difícil. Então, temos problemas. Hoje, as lojas, as redes, grandes magazines estão pondo prazo para a troca. Olha, trocamos, mas só em uma semana, quer dizer, desrespeitando o código. Então, nós temos, realmente, alguns sintomas aí, né, que nos acendem aí a luz amarela. Temos problema. E, rapidamente, eu queria... aqui também nas cláusulas abusivas, nós tivemos a questão da revisão das cláusulas contratuais, é um avanço grande que aconteceu, mas no judiciário, quer dizer, são nas lutas do consumidor caso a caso, ele teve que brigar para ter essa modificação, né? Os casos de âmbito coletivo são muito... Eu pedi para o pessoal do IDEC me dar quais são os casos. São poucas vitórias no âmbito coletivo. Eu sei que elas existem. Até eu trouxe uma do IDEC, que é na questão da banda larga, que nós conseguimos uma decisão que o consumidor pode cancelar sem multa e que a empresa é obrigada a informar que a velocidade anunciada, quer dizer, não é bem aquela. Esse já é um dever. Começa agora essa informação na internet e depois vai para os outros meios. Eu sei que existem outras decisões, mas são poucas ainda, no âmbito coletivo, né? E nós temos estudos que mostram várias cláusulas em contratos bancários, que são cláusulas abusivas, que contrariam o Código de Defesa do Consumidor. Isso foi um estudo do ano passado que nós apresentamos no Congresso do Brasilcom. Uma advogada do IDEC apresentou esses índices, nos contratos de plano de saúde, enfim. Nós temos aí um extenso trabalho a ser feito para melhorar essa questão das cláusulas abusivas, aquele rol das cláusulas, aproveitando que o Ricardo está aqui ainda, é algo que realmente precisamos ter uma nova edição dele. Agora, vou mostrar 2 direitos onde eu vejo que os avanços foram irrisórios. Começo pela proteção contra a publicidade enganosa e abusiva. A gente vê ainda que nós fizemos muito pouco. É certo que o CONAR ele tem agido, acho que é porque existe o código, existe, né, alguma ação acontecendo no espaço da autorregulamentação, mas
o sistema atuou muito pouco em relação à publicidade. E um que nós fizemos quase nada é o direito à educação para o consumo, né? Esse é um direito que ficou esquecido e que faz com que o consumidor, por não conhecer os seus direitos de consumidor, ele acaba batendo na porta dos PROCONs de forma recorrente, né, e usando sempre essa muleta dos PROCONs. A gente poderia desafogar, talvez, né, os PROCONs se o consumidor